Mais uma vez estou aqui gravando esse vídeo para compartilhar de alguns assuntos interessantes que eu tenho estado lendo o tempo todo e tenho visto que é bom falar um pouco, né, criar algumas situações, falar em alguns vídeos sobre isso, para podermos pensar um pouco mais, às vezes, alguma reflexão. Eu quero estar falando com vocês a respeito de uma questão que tem sido interessante no nosso meio, né? Nosso país, eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, né? E o nosso país tem passado por uma situação financeira e política de grande crítica, de grandes problemas, e nós, como cristãos, nós precisamos rever alguns conceitos que nos unem e nos faz mais fortes, né? Porque você tem falado muito dentro de igreja sobre crise, né? As pessoas estão assustadas, as pessoas estão buscando a Deus nas suas campanhas, nas suas orações para vencer as crises. Tem sido falado para que as pessoas semeiem, né? Para que elas possam colher bons frutos, né? Isso é importante, sim, você semear, sim, realmente é bom você fazer reservas, mas eu quero compartilhar com vocês também uma outra questão, porque na crise, né, principalmente crise financeira, nós temos uma tendência muito forte de nos afastar uns dos outros e pouparmos o máximo possível só para nós. Mas eu tenho aprendido que em momentos de crise, a melhor coisa que nós fazemos é nos aproximarmos uns dos outros, cada vez mais estarmos juntos uns dos outros, porque quando nós estamos juntos uns dos outros, nós nos tornamos mais fortes, né? Se nós nos unirmos como irmãos que somos em Cristo Jesus, daquilo que nós professamos na nossa fé, ajudarmos uns aos outros mutuamente, com certeza nós vamos ter tanto para semear, continuar semeando no templo, continuar semeando onde quer que estejamos na vida de outros necessitados e até mesmo sendo caridosos. Eu me lembro no texto do livro de Atos, quando a igreja começa, né, os discípulos começam lá no livro de Atos capítulo 2, que existe uma crise terrível, né, porque os cristãos estão sendo perseguidos, né, o sistema judaico está perseguindo os cristãos, então aqueles que têm um pouco mais começam a vender suas propriedades, seus bens e colocar nos pés dos apóstolos, não porque os apóstolos eram homens que estimulavam honestidade, caráter, e eles começaram a colocar nos pés dos apóstolos para distribuir de acordo com a necessidade de cada um. Isso mostrou que num período de crise, né, num período de fome, de falta de alimento, né, os cristãos judaicos, eles se uniam e se ajudavam mutuamente. E tem um texto também, né, em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, você pode ler, está escrito assim, ó, é melhor serem dois do que um, porque se tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo, quem haverá de levantá-lo? Também o texto continua dizendo, se você fizer a leitura, o texto continua escrito dizendo da seguinte forma: e também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Então quero admoestar cada um de vocês com essa palavra, para cada um de vocês que professam a fé cristã, sabe? Se unam uns com os outros nesse momento de crise. Você que está melhor financeiramente, se você vê irmãos passando necessidade desse mundo, ajude, para que Deus use você como vaso na vida desse irmão. Porque, por que motivo Deus tem te abençoado? Será que é porque você é mais bonito que todo mundo? Será que Deus tem te abençoado mais porque você merece? Porque você é mais talentoso? Não, Deus tem te abençoado porque você é um canal de bênção dele, para que nós possamos juntos, unidos uns com os outros, sermos mais fortes, sermos mais poderosos e para que as pessoas lá fora olhem e vejam a luz de Deus brilhar em nós. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, nesse momento de crise que o país tem passado, nós como cristãos, unamos as nossas forças, vamos nos
unir uns aos outros, ajudarmos mutuamente uns das outros da fé, para que não falte para aqueles que não têm. Não vá por esse caminho do que tem sido pregado por aí, que você tem que fazer o melhor, porque você tem se ensinado que só você pensa só em você, aquele pensamento que só pensa em você, como também até Max Weber, né, ele falou na ética protestante, que ele usa a ética protestante para mostrar que ela é o princípio do capitalismo, por causa do individualismo. Não deixe o individualismo dentro da igreja crescer dentro da igreja, mas sabe, una seu irmão. Se você vê que seu irmão tem necessidade desse mundo, ajude-o para que o Senhor Deus possa usar você como canal de bênção, porque você foi chamado para ser bênção. Vamos ser um cordão de 3 dobras, para que nós não sejamos vencidos, para que não andamos com os nossos ânimos abatidos, desanimados. Você que pode ajudar o seu irmão, ajude o seu irmão, sabe? Estenda suas mãos para ajudar o seu irmão. Se Deus tem te abençoado, seja canal de bênção naquele que necessita, na vida daquele que precisa, porque nós somos chamados para ser bênção na vida de cada um. Não tem como nós esperarmos só que Deus faça por nós. Deus só vai nos usar quando Ele vê que há disposição em nós para queremos ser usados. Vamos fazer como o autor de Eclesiastes fala, vamos nos unir, vamos andar juntos, vamos nos aquietar, vamos nos aproximar uns dos outros, vamos estar próximos, sabe? Eu vejo assim, eu tenho visto no Facebook muitas pessoas postando fotos que estão felizes, alegres. Divida essa alegria, já que ela é verdadeira, divida com aqueles que não têm, com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão padecendo necessidades desse mundo, que professam a mesma fé que você. Essa palavra eu quero dizer para você nesse dia de hoje. Lembre do livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos começaram a colocar nos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam entre eles, entre cada um daqueles, de acordo com o que havia necessidade. Ajudemos uns aos outros, sejamos fortes, venhamos nos unir, sermos poderosos no Senhor, sermos poderosos no Senhor. Ajude o seu irmão, aproxime-se do seu irmão e você vai ver que nós juntos vamos vencer essa crise que hoje está se passando. Vamos agir segundo aquilo que havia necessidade. Aquelas pessoas que estavam andando atrás de Jesus por toda a Galiléia, Judéia, Carfanaum, por todos esses lugares que se iam, eles estavam andando atrás de Jesus porque Jesus tinha algo para oferecer para eles, porque o sistema judaico tinha abandonado aquele povo. Então, meus irmãos, nos unamos,